Oi, tudo bem com vocês, pessoal do cursinho? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando e vamos a mais uma aula. Bom, atendendo a pedidos aí da semana passada, eu tinha feito a correção dos exercícios, de alguns exercícios da lista sobre semelhanças atômicas, e aí me colocaram no Classroom. Algumas pessoas pediram para eu fazer correções de mais exercícios, tá? Então eu optei por essa semana, ao invés de trazer uma matéria nova, a gente trabalhar mais questões, tá bom? Lembrando que o gabarito ele já está disponibilizado lá no Classroom, é o mesmo gabarito, é a mesma lista, né? A gente não mudou, mas vão aí para vocês mais duas questões então, tá bom? E aí na nossa próxima aula a gente já aborda assunto novo, tudo bem? Bom, gente, então tá aí para vocês o título da aula. Continuamos em semelhanças atômicas, né? Eu coloquei aqui como correção 2, porque o assunto ainda é o mesmo, tá bom? Então na aula passada nós fizemos correção de 3 exercícios. Vamos fazer então mais um, o mesmo recado da semana passada, tá bom? Como vocês estão com uma lista, o enunciado, para a gente ganhar tempo aqui, espaço, eu vou trabalhar só a resolução na tela com vocês, mas tenham com vocês a lista para acompanhar comigo durante essa aula, tá bom? Então, na lista de semelhanças atômicas, a gente vai fazer a questão número 11. Então, eu vou ler aqui com vocês. Considere as representações. Então, nós temos 3 átomos, de novo, tá, gente? Não representados com seus símbolos verdadeiros. Eles estão com símbolos genéricos, certo? Então você vai observar aí letras R, S, T. Eu vou posicionar os 3 aqui só para vocês se localizarem na questão, tá? Sabendo que R e S são isótopos, determine o número de nêutrons do átomo T. Muito bem. Eu ainda não coloquei, porque vai ser o meu passo a passo aqui na resolução. Do lado de cada símbolo tem indicado o número atômico, o número de massa, mas, gente, naquela abordagem sem o valor exato, ele está em função de X, ele está em função de uma incógnita. Então, o nosso trabalho nessa questão é calcularmos esse valor dessa incógnita para resolver o nosso problema, tá bom? Então, vamos à resolução agora. Iniciando, ele comenta no exercício que R e S são isótopos. Então, lembrando da matéria, né, do momento, é um caso de semelhança atômica. Aí, novamente, vou pedir para que vocês lembrem. Isótopos é a única, nós temos 3 termos: isótopos, isóbaros e isótonos. Então, isótopo tem o P que as outras palavras não têm. Lembrando para você o que eles têm de semelhantes. P, lembrando a inicial de próton, e próton é número atômico. Então, nesse caso de semelhança, nós teremos átomos com o mesmo valor de Z. E aí, o que acontece? Para o R, esse valor de Z vale 3x mais 32. Ele não é dado como um número, ele é dado em função de x, ele é dado como em função de uma incógnita. E o número atômico do S também em função de x, 5x menos 8. Então, como eles são isótopos, eu caio nessa relação aqui, tá? Então, essa equaçãozinha foi uma dúvida que surgiu no Classroom semana passada. Professor, por favor, questões com equações. A equação, ela é consequência da minha resolução, entendeu? Porque o número atômico vem embaixo do lado do elemento, R e S são isótopos, então o número atômico desse é igual ao número atômico desse, e aí surge a equação. Tudo bem? Bom, daqui na sequência a questão é matemática, então a gente vai resolver essa equação. Nós vamos isolar o que é x de um lado e o que é número do outro. Então o 8 vem para cá trocando o sinal, e o 3x vai para lá trocando o sinal. Então fica 8 mais 32 igual a 5x menos 3x. 8 mais 32 dá 40, 5 menos 3 vai dar 2x, o 2 passa dividindo, e aí nós chegamos no valor de x igual a 20, correto? Bom,
Esse valor de x ele não resolve o meu problema, ele é intermediário. O problema não pede para calcular o x, ele quer saber o número de nêutrons do átomo T. Mas se eu não souber esse x, eu não consigo sair do lugar, tá bom? Muito bem. Voltando ao T, em relação ao T nós não temos nenhuma informação, mas ele também, para ele, as informações de número atômico e número de massa estão em função de x. Então eu posicionei aqui para vocês 4x mais 10, isso está lá no enunciado do problema, representa um número atômico do T. Como nós já calculamos esse x valendo 20, eu apenas faço uma substituição aqui. Então fica 4 vezes x, quer dizer, 4 vezes 20, vai dar 80, mais 10, 90. Então eu descubro que o número atômico de T é 90. Só que o número atômico não é a pergunta ainda, ele quer número de nêutrons, muito bem. Para eu saber o número de nêutrons, eu preciso conhecer o número de massa. Só que o número de massa de T é 10x mais 35. Então o mesmo x que eu achei anteriormente, ele vale em todas as situações aqui. Então o x valendo 20, substitui aqui por 20, 10 vezes 20 dá 200, mais 35, nós chegamos no número de massa de T de 235. Muito bem, com o número de massa, com o número atômico, eu vou lembrar daquela expressãozinha lá da primeira aula do ano, a única presencial, eu venho sempre falando isso. Número de massa, A, é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Substitui. No lugar do A, 235, no lugar do Z, 90, e o N eu quero achar. Você vai passar o 90, vai isolar o N, na verdade, né? Você vai trazer o 90 para cá, que isso dá o trocado, 235 menos 90, e você vai chegar no valor de 145. Resposta: o átomo T apresenta 145 nêutrons, certo? Então, atendendo a pedidos aí de mais questões com equações, tá aí. Mas lembrando, informações importantes, tá? O início aqui, ó, se eu erro a semelhança, eu igualo valores que não teriam nada a ver, vou chegar num outro x, vou errar tudo daí para frente. Então, bastante cuidado para não errar a semelhança no início ali, tá bom? Outra questão também que a gente vai abordar nessa retomada, nessa revisão, é a questão número 18, na mesma lista de exercícios, tá bom? Ela traz assim, um átomo do elemento químico A tem número de massa 20 e é isótopo do átomo do elemento B de número de massa 22. Este é isóbaro do átomo do elemento C, que tem número atômico 12. Sabendo que A e C são isótonos, qual é o número atômico do elemento químico A? Eu tinha feito uma resolução parecida na aula anterior, em vídeo, muito parecido. Então vale aqui a mesma dica da aula anterior. Você tem 3 elementos apresentados com as informações num único enunciado. Então, assim, se você tentar fazer de uma vez só, fica muito confuso e a chance de errar ela aumenta. Então, organizem a questão. No anterior que eu fiz hoje, o número 11, o R, o S e o T já haviam sido dados lado a lado. Aqui não, mas montem vocês a resolução. Coloquem os átomos que estão trabalhados lado a lado. Se já veio lado a lado, ótimo, você dá sequência. Não vindo, você organiza, tá bom? Então A, B e C. Agora, do lado de cada elemento, vamos organizar as informações. Então eu vou fazer uma segunda leitura. O átomo do elemento químico A tem número de massa 20. Então 20 eu posiciono aqui em cima. Lembrando que a massa pode estar na esquerda ou na direita. Vou colocar na esquerda aqui, facilitando a minha vida nesse momento, tá? E é isótopo do átomo do elemento B. Por enquanto, como eu não tenho o número atômico do A, eu não vou saber o do B, porque eles são isótopos. No exercício anterior, nós já vimos que isótopos têm o mesmo Z. Eu não conheço o Z de um, então eu não conheço do outro também. Não adianta nada nesse momento. Por enquanto, não vai me servir. Por enquanto. E o B tem número de massa 22. Então, além dele ser isótopo do A, ele tem número de massa 22. Então, vamos posicionar o 22 do lado do B aqui. Correto? Mesmo que massa anterior. O número de massa aparece em cima do elemento.
Este quer dizer, o B, que nós falamos agora, é isóbaro do átomo do elemento C. Então, se B e C são isóbaros, quer dizer, a massa igual. Então, o número de massa do C também será 22. Só que do C ele vai além. Este é isóbaro do átomo do elemento C, que tem número atômico 12. Então, o número atômico do C foi dado, é 12. Correto? Sabendo que A e C são isótonos, isótono, N, nêutrons iguais. Então, o A e o C são isótonos, então tem nêutrons iguais. Mais uma vez, gente, o número de nêutrons não é um valor que é fornecido diretamente, ele está embutido dentro da massa. Então aqui eu vou fazer uma continha. O número de nêutrons é do exercício anterior, tá? Número de massa é próton mais nêutron. Então, se eu quero saber só o nêutron, eu pego a massa, subtraio o próton. Então, aqui eu fiz direto, tá bom? Lembra que a gente deu essa opção na aula passada, na aula retrasada também. O número de massa é 22, que é a soma de próton com nêutron. Desse 22, 12 são prótons. Então, se eu subtrair, a diferença me dá os nêutrons. Então, nêutron, 22 menos 12, a gente chega num valor de 10 nêutrons para o átomo C. Como o C e o A são isótonos, o A também vai apresentar 10 nêutrons, correto? E aí ele pergunta, qual o número atômico do elemento químico A? Aí ficou fácil, por quê? Eu quero saber o Z, o valor de Z do elemento químico A. Tá? E aí, de novo, eu vou cair na mesma expressão. O número de massa é a soma de próton com nêutron. Então, se eu tenho a soma valendo 20, desse 20, 10 são nêutrons, automaticamente os outros 10 que faltam para os 20 serão prótons. E próton é número atômico, correto? Então, o átomo A apresenta o número atômico, ou seja, um Z igual a 10. Fechou? Bom, gente, para hoje eu fico com essas correções. Lembrando que o restante da lista, o gabarito, está no Classroom. Qualquer dúvida pode chamar lá de novo. A nossa próxima aula, eu provavelmente já devo começar matéria nova para a gente não atrasar. E enquanto a gente aguarda aí, novas orientações, nós vamos mantendo esse contato às quintas-feiras por essas videoaulas, tá bom? Cuidem-se, espero que todos estejam bem, suas famílias, e um grande abraço para todo mundo. Tchau!